Vamos definir mais claramente como definir as metas de vida. E a primeira coisa é começar pela compreensão de si mesmo. Um dos pontos que eu quero destacar nisso é que nós somos como camadas de cebola. Nós temos um núcleo, que a gente chama o núcleo do ser, que a gente pode chamar que é a nossa autoimagem. Nós temos uma outra camada intermediária que eu chamo de camada do fazer, que tem a ver com a nossa autoconfiança. E um núcleo mais exterior, que é a camada do ter, que tem a ver com nossa autorrealização. Por que eu digo isso? Porque o nosso mundo interior é construído a partir dessas três camadas, né? Três estruturas. Somos alguma coisa porque a gente se imagina ser, faz parte das nossas crenças. A gente se autossugestiona com nossas afirmações, com nossas imagens, dizendo, essa é a minha imagem, é assim que eu sou, para o bem e para o mal. Se a nossa autoimagem é negativa, é limitada, é calcada é construída com muitas imagens de rejeição, medo do fracasso, a nossa autoimagem é enfraquecida. Então, nosso valor pessoal para nós mesmos é baixo. E, infelizmente, tem muito a ver com a cultura. Às vezes, eu passo pela rua, eu vejo uma mãe conversando com uma criança pequena e falando, você é muito mal, você é feio, você é muito ruim, você fez isso errado. E eu fico triste, porque eu não vou interromper, não vou dizer, olha, você, na verdade, você está marcando essa criança para o resto da vida. Mas dá uma tentação muito grande, porque essas frases ressoam e ficam presos no núcleo do ser, né, da autoimagem da criança. Se ela podia ter dito alguma coisa similar, mas um pouquinho diferente, dizendo, olha, aquilo que você fez poderia ficar melhor dessa outra maneira. Ou, aquilo que você fez chateou fulano, me chateou. Se você fizesse de umas outras maneiras, né, você poderia deixar todo mundo mais feliz. Há maneiras que a gente pode falar com uma criança sem marcar nela que a autoimagem dela do ser é que ela é uma pessoa ruim, ou limitada, ou inferior, né? Ou então aquela velha frase, por que você não é mais como fulaninho? Como é que você não é com o seu irmão? Seu irmão é tão inteligente, por que você faz isso? E essas imagens, né, comparação também, cria uma autoimagem, né, de inferioridade muito grande. Então, a autoimagem é um valor. E muitas vezes a gente não percebe que a gente se pontua por esse valor. E a gente começa a se comparar com os outros a partir desse valor. A gente tem uma cultura toda baseada em dar pontos. Você vai para uma escola, você recebe nota. Eu passei, eu tirei nota 10, eu tirei nota 5, tirei nota 3. Então, eu sou inferior ao fulano, inferior ao ciclano. Essa competição é até justificável na área de esportes, quando todos eles querem ser o melhor. Mas, muitas vezes, a cultura de dar notas e pontos, às vezes, causa muitas dificuldades na autoimagem e talvez... Fico refletindo aqui que a gente devia repensar isso quando nós estamos fazendo isso em mentes de formação. E hoje em dia, os projetos de educação infantil tentam evitar um pouco essas notas tão cedo, né, na mente das crianças. Mas vamos falar da camada intermediária. A camada intermediária é o fazer, é aquilo que você aprendeu a fazer. E à medida que você faz mais e mais coisas, você aumenta a sua autoconfiança. A sua capacidade de fazer coisas te aumenta a sua autoconfiança. O grande problema é que, muitas vezes, essa camada intermediária do fazer contamina a camada do ser. Eu tentei fazer aquilo, não fiz bem, então eu não sou tão bom. A nossa capacidade da autoimagem, porque ela está sendo contaminada pela autoconfiança. Se a pessoa tem autoconfiança enfraquecida porque tentou algo e não conseguiu, porque aquilo devia interferir com a autoimagem. A autoimagem devia ser sempre nota 100. Não importa, eu aprendi a fazer algo, não fiz tão bem, eu poderia ter feito melhor, mas o que tem isso a ver com a minha autoimagem? A autoimagem tem a ver o seguinte, eu estou seguindo a minha missão, o meu propósito, as minhas metas, eu estou sendo honesto comigo mesmo, a minha autoimagem tem que ser sempre perfeita, não tem que ter valor inferior, não tem que ter graduação inferior. O fazer, sim, é aprendizado constante. E a terceira camada, a mais externa, mais influenciada pelo ambiente exterior, é a camada do ter, que a gente chama de autorrealização ou de busca de aquisições.
E essa você sabe, né, como afeta, né? Fulano comprou um carro, aí vem o vizinho e compra um carro melhor. A pessoa olha dizendo, puxa, que droga, meu vizinho está melhor do que eu. Aí o que está acontecendo? A camada do ter está contaminando a camada do ser. Não é? Ela se deixou influenciar, ou ela busca sempre um cargo melhor, ou comprar, ela se torna uma acumuladora, que é posses e mais posses, porque ela está substituindo o ser pelo ter. E a gente sabe como isso constrói vários problemas no dia a dia, né? Quando as pessoas interferem, né, o seu ter e fazer e deixam ele contaminar o ser. Então, essa teorização de ter, fazer e ser não é uma teorização específica de uma área psicológica, mas é uma conceituação filosófica que eu gosto muito, porque ela é simples e faz a gente entender como a gente tornar-se independente do ter e fazer, como a gente ser, se valorizando permanentemente, dizendo, eu sou bom, justo, correto, digno e bom, porque eu sou honesto comigo mesmo, com as outras pessoas, eu sigo o meu propósito, sei que meu propósito é digno, é correto, e não sou inferior e nem superior a ninguém por causa disso. Isso é a essência da filosofia, a essência das religiões, não é? Seja coerente com o fato de que você é igual a todas as pessoas e todas as coisas, né? E não vai criar degraus de superioridade e inferioridade só porque alguém tem ou faz algo inferior ou superior em termos de julgamento da sociedade para aquilo que você é. Então, aquelas pessoas que conseguem ser indiferentes ao fato de que o outro tem e faz algo inferior ou superior, elas são equilibradas no seu próprio ser. Eu não esgoto essa reflexão, deixei aí essa imagem para vocês refletirem, e vamos um pouco mais à frente. Nós falamos, então, sobre compreensão de si mesmo. Um outro ponto que vale a pena para definir as metas de vida é continuar pela conscientização e eliminação das emoções negativas, aquelas de medo do fracasso, né? Rejeição, que nós falamos antes. E o que podemos contribuir para isso? As emoções negativas, raiva, ressentimento, inveja, ciúme, inferioridade, né? A gente, às vezes, vai carregar algumas desde a nossa infância. Então, nós não podemos realmente dizer que nós vamos ficar sem nenhuma, somente com o estalar de dedos. A gente vai ter que trabalhar. E como a gente pode trabalhar? Uma das maneiras que eu sugiro trabalhar é analisar esses pontos. Se a gente treina muito a autojustificação, que é justificar-se se cometeu algum erro. Não, diga apenas que você está aprendendo. Se você trabalha muito racionalização, não, eu não consegui fazer isso, não é? Porque fulano me atrapalhou, não sei o quê, dá muita desculpa. Eu sempre digo que desculpa não é desculpa. O que é desculpa é você falar para a pessoa, cometi esse erro e vou consertar. Mas a própria palavra desculpa não é uma desculpa. Eu costumo dizer muito isso. A hipersensibilidade à opinião alheia. Se a pessoa tem opinião, ela tem direito à opinião dela. Se você quiser atrelar a tua sensação de estar bem à opinião dos outros, é um trabalho permanente. E assumir a própria responsabilidade pela vida, né? Eu até botei isso num formato de desenho. O que eu coloquei aqui? Assumir a própria responsabilidade pela vida. Como fazer isso? Sem culpar os outros. Como? Assumindo compromisso com a melhoria a cada dia, mas valorizando e estimulando os outros também. Sem culpar os outros você compromisso, olha, vamos melhorar. E valorizar e estimular o outro que trabalha com você, que atua com você, que é da sua família. Então você seja responsável pela sua reação aos outros. Se os outros fizeram alguma coisa junto com você e você ficou insatisfeito com os resultados, assuma compromisso com a melhoria diária e valorize e estimule os outros pelo que fizeram, não é? Mas também sem culpar a si mesmo. Porque quando você culpa a si mesmo, você está criando muita hipersensibilidade com a questão, você vai querer se defender de que os outros te culpem, você vai tentar esconder essa culpa. Você vai treinar, aprender a corrigir os erros e transformando eles em pontos a melhorar. Eu gosto muito que tem uma filosofia japonesa que eles não chamam de erro, eles chamam de pontos de melhoria.
E isso eu mantenho no meu dia a dia, na minha linguagem. Eu não falo em erro, eu falo, quais são os pontos de melhoria desse processo, desse trabalho. Outro ponto importante aqui é esse aqui, ó. Sem autojustificação. A autojustificação, para mim, é um dos piores. Porque quando você se justifica, você sente uma sensação de alívio na hora. Ah, eu não consegui fazer isso porque o fulano me atrapalhou. Fulano é isso, fulano é aquilo, fulano está, sabe, atrapalhando. Se eu não tivesse o fulano, eu estava melhor. Isso vai criando uma raiva, né? E, ao mesmo tempo, vai fazendo com que a pessoa não veja a sua parte, que pode melhorar. Então, se você não tem autojustificação, você enumera maneiras de mudar. E também sem racionalização. Quando você começa a pensar em racionalizar, você é diferente de raciocinar. Racionalização é quando você tenta dar uma justificativa só para se livrar do problema, sem realmente analisar o problema. Eu estava um dia fazendo um treinamento, aí no auditório, deu um problema lá e o som do auditório não funcionava. Aí chegou lá um técnico e falou o seguinte: vocês devem ter desligado o som lá online. Foi isso. A pessoa chegou à conclusão, racionalizou e não olhou. Aí eu falei, liguei e desliguei aqui, reiniciei tudo, continuou o problema. Mas deve ter sido isso. A pessoa não analisou e não testou, só fez isso. Parece um exemplo simples, só que isso acontece várias e várias vezes, em grande escala. Então, racionalizar é não investigar, é investigar já com uma preconcepção na mente. E como é que a gente deve fazer? Em vez de racionalizar, é buscar todas as alternativas para solucionar e aí resolver o problema. Então, esses pontos aqui é uma forma diferente de ver aquela questão. Sem culpar os outros, sem culpar a si mesmo, sem autojustificação e sem racionalização. Eu coloquei essa frase: as emoções positivas conferem poder. As emoções negativas, e olha que tem emoções aqui, que a gente pode chamar, isso foi um pensamento na emoção. Só que, sabe, sob um certo ponto de vista da psicologia cognitiva, as emoções são um reflexo no corpo, mas são baseadas, elas são engatilhadas, elas são desencadeadas por um pensamento. Então, a gente talvez não consiga controlar a emoção, mas a gente consegue treinar o pensamento que deu origem àquela emoção negativa. Então, quando você desenvolve uma melhor forma de pensar, que não vai criar esse gatilho para a emoção, você supera as emoções negativas, porque você não luta direto contra elas quando elas já estão instaladas no corpo. Quando a adrenalina já está pulsando no seu corpo, vai ser muito difícil você dizer, para, mas você pode contar de 10-1, respirar fundo e dizer, não adianta, isso não vai conseguir. Mas o melhor é você mudar a forma de pensar. E aí você vai conseguir superar as emoções negativas. Mais à frente. E agora, como ponto final, como definir as metas de vida? Finalizando em avaliar as vantagens e desvantagens de tudo que se quer. Se você quer ter metas de vida, é importante você ter os prós e os contras. Benjamin Franklin, antigamente, ele estava discutindo métodos de conseguir o que quer, e ele dizia o seguinte: basta você pegar uma folha de caderno, na época era uma folha de um caderno feito à mão, né? E pegar uma caneta, na época era uma caneta de bico de pena de nanquim, né? Traçar uma linha vertical e botar de um lado prós e outro contras. Isso, prós e os contras, é uma ferramenta muito simples, que dá para a gente ter isso, memorizar e usar em tudo. Quando você está definindo as suas metas, o que você quer, pensa nas vantagens e desvantagens de tudo que se quer. Mas se eu fizer isso, pensar nas desvantagens, eu não estou criando negatividade? Não, você está raciocinando antes de se comprometer com aquilo que quer. E eu, refletindo sobre isso, eu construí um quadrante, baseado em coisas do Benjamin Franklin e outras coisas que eu li, que é a chamada matriz da motivação, que eu queria mostrar para vocês. É o seguinte, essa matriz é a mesma coisa que o prós e os contras do Benjamin Franklin, mas tem um detalhamento aí que pode ser útil nesse quadrinho. Se você preencher esse quadrinho, quando você quer alguma coisa, você vai pensar, se você conseguir, quer dizer, se eu mudar a tua vida e conseguir aquilo, o que você ganha e o que você perde quando você muda? Quando você muda, é quando você alcança algo, quando você escolhe algo, quando você tem uma meta, quando você decide ser, fazer ou ter algo diferente.
O que você ganha? Você pensa nas suas vantagens, aí você se sente super motivado. Se eu emagrecer 10 quilos, uma mudança do fazer, né, do ter e também de ser, o que eu ganho? Eu vou estar mais leve, né? Vou ficar melhor nas roupas, aquela calça bonita que eu tenho vai caber em mim melhor, etc, etc, né? Vou piscar para mim na rua, etc. Tudo aí, coisas que você pensa. Aí você pensa nisso e se motiva. Muitas pessoas param aqui e dizem, então eu quero isso. Mas vale a pena também, por incrível que pareça, antes de se comprometer com isso, você analisar o que você perde. Entendeu? Esse ponto aqui. Porque essa matriz aqui, tá? É a da motivação. E essa matriz aqui é da desmotivação. Então, eu vou explicar um pouco. Se você não mudar, se você não emagrecer 10 quilos, o que você perde? Quais são os prejuízos? Eu vou ficar pesado, isso pode causar problemas de saúde, meus pés vão doer, e etc, e etc, etc. Quando a gente constrói essa diagonal aqui, vantagem e prejuízos, é muito fácil, é intuitivo a gente pensar nisso. O que eu ganho, se eu conseguir, e o que eu perco, né, se eu não fizer a mudança. Só que a gente para aqui e já decide, então vou fazer essa mudança. Mas vale a pena a gente analisar também o outro lado. O que eu ganho e o que eu perco e não fazer essa mudança. Então, vou dar o exemplo, não do emagrecimento, vou dar o exemplo da pessoa que compra um carro novo. Tá? Então, ela pensou, ao mudar, eu compro um carro novo, o que eu ganho? Um carro maravilhoso, vai dar menos problema de manutenção, porque é tudo novinho, não preciso ir tanto ao mecânico, não é? Mas o que eu perco? Eu vou pagar mais dinheiro para comprar o carro, né? Eu vou ter que gastar mais para comprar esse carro. Aí pensa, então eu quero o carro. Mas a gente vale a pena também analisar. Qual é o benefício secundário de não mudar de carro? A tranquilidade com o carro que eu tenho, eu desço ele em qualquer lugar, eu não me preocupo tanto, eu já conheço o carro, eu já sei todos os macetes dele, já sei exatamente o que fazer com aquele carro, etc, etc, tal. E o que eu perco se eu mudar para um carro novo? Eu vou ter que pagar um IPVA maior, talvez eu tenha que pagar um seguro maior, eu vou ter que me preocupar mais aonde estacionar, etc, etc. Então, esses 4 pontos, ao que eu ganho e que eu perco, ao fazer, ou ter, ou ser aquela meta que eu quero, e o que eu ganho e que eu perco, ao não me comprometer em ser, fazer ou ter aquela meta, é uma reflexão mais profunda que faz a gente se comprometer, porque depois que a gente faz todo esse negócio dizendo, mas eu quero mesmo esse carro. Ou então, não é o momento. Eu quero nesse momento emagrecer aqueles quilos que eu quero emagrecer. Ou, nesse momento, não. Porque eu tenho um aniversário para ir, se eu emagrecer, eu não vou poder ir naquele aniversário e comer aquele bolo delicioso da tia Maricota. Então, esses exemplos nos ajudam a analisar melhor a escolha das metas. Então, esse é o primeiro ponto sobre escolher as metas. É a matriz da motivação, quando a gente vê essa diagonal, e da desmotivação, quando a gente analisa essa diagonal. E a gente se compromete melhor quando sabe tudo aquilo. E um ponto importante a falar é o seguinte, quando a pessoa pensa e reflete isso antecipadamente, no futuro, a pessoa não tem uma surpresa negativa. Mas eu não sabia que ia ter esse problema, porque já pensou em tudo. Então, eu não vou detalhar muito isso, mas muitas pessoas, quando começam a descrever uma meta, elas têm que ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, né? Attainable, alcançáveis, relevantes, quer dizer, que sejam importantes para ela, e time-based, quer dizer, baseadas no tempo. Esse significado de meta SMART é uma forma de construir a meta. A minha meta está específica, eu consigo mensurar até quando eu vou conseguir, eu acho que ela realmente é alcançável para mim, ou eu tenho alguma dúvida? Ela é relevante, eu consegui, ela vai me ajudar, vai me enriquecer como pessoa, está atrelada ao meu propósito, e ela tem, baseada no tempo, ela é factível no tempo de vida que eu tenho. Por exemplo, eu não posso ter uma meta de ser presidente dos Estados Unidos, até porque presidente dos Estados Unidos teoricamente, é para quem nasceu, né, nos Estados Unidos. Eu posso ter uma meta, talvez, de
de querer pegar um cargo, mas eu posso analisar a relevância e o que é alcançável em relação à meta. Ah, mas quando você faz isso, você não se limita? Não. Você apenas analisa bem os recursos que você tem e faz metas que sejam divertidas de você alcançar. Agora, por último, eu digo que vale a pena a gente criar uma mandala da sua meta, em onde você começa com esse quadrante 1 aqui, e é que nem o relógio, tá? Ele começa aqui. Primeiro você tem uma questão: como eu consigo alcançar esse meu propósito? Aí você cria um sonho, você tem um devaneio, você tem uma visualização, você tem uma imagem criativa, uma imagem mental daquilo que você quer. Aí quando você define o teu sonho, está bem sólido, ele se consolida, ele cai para o quadrante de baixo. O que é o cair para o quadrante de baixo? Ele se transforma de uma questão em uma decisão. Aí você elabora um projeto no mundo material, ele não é mais no mundo da sutileza, ele se torna no projeto no mundo material. Eu vou fazer isso, isso, aquilo para alcançar aquilo que quero. Aí você começa a implantar o plano, aí ele passa esse parte do quadrante é o presente, né? E a implantação do plano está por trás desse projeto, é o detalhamento. Você começa a pensar na solução, você começa a pensar em todas as etapas, todas as submetas com prazos, recursos que você vai aplicar para alcançar o plano. E nesse momento você pensa, algo mais? Alguma coisa mais que eu posso fazer? Aí você começa a avaliar e começa a entrar de novo no mundo superior da avaliação da realidade, querendo alguma melhoria, pontos de melhoria. Aí você faz um R, que transforma-se num novo sonho, uma nova questão que vira um novo sonho, uma nova decisão, uma nova solução e revisão, e essa roda vai girando. Esse modelo é um modelo muito usado em várias questões de planejamento, mas nos ajuda também do sonho. Então, eu quis propor essas ideias para ajudar vocês a surfarem, porque mesmo o melhor surfista, ele não é só arte, ele tem que aprender a usar melhor a sua prancha. Então, nosso objetivo aqui é perceber que vale a pena a gente encontrar a melhor forma, estudar a melhor forma de usar a nossa prancha. Então, vivamos no presente, sim, com foco no futuro, mas aprendendo com o passado. Porque Peter Drucker falava, nós superestimamos aquilo que somos capazes de fazer em um ano. A gente acha que vai fazer muito, a gente faz muito menos do que a gente pensa em um ano. Mas nós costumamos subestimar muito aquilo que somos capazes de fazer em 5 anos. A gente acha que vai fazer pouco, e na verdade fazemos muito mais do que podemos. Nós podemos mudar toda a nossa vida com tempo suficiente. Então, não se subestime nem superestime, mas desenvolvam um projeto de vida enquanto vocês surfam na vida que realmente torna-se mais prazerosa possível.